Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Jaqueline e hoje nós vamos falar sobre base de dados de artigo científico. O que é e para que serve. Mas antes de mais nada, se você está chegando aqui agora, aproveita, se inscreve aqui no canal e depois, se você gostar do vídeo, dá um joinha, ok? Os alunos, eles me perguntam muito o que são bases de dados, se os artigos científicos que eles usam nos trabalhos acadêmicos, eles precisam ser provenientes de bases de dados. Então, antes de mais nada, gente, a gente precisa entender como que surgiram, tá? Como que surgiu a base de dados. Antes, vamos pensar lá antigamente, quando não existia, né, essa era moderna dos computadores, da tecnologia, dessa globalização. Lá na década de 90, como vocês acham que as pessoas faziam as pesquisas acadêmicas, né, pesquisa para escola? Como que vocês acham que faziam? Eu vou falar a minha experiência. Eu me lembro, na época eu estava no colégio, né, na década de 90, e eu lembro que os trabalhos acadêmicos a gente tinha que ir na biblioteca municipal, né, biblioteca da cidade, lá no centro, né. Eu sou de Campinas, então eu ia lá no centro, na biblioteca, e aí a gente tinha que escrever, tinha uma folhinha que a gente escrevia o tema da pesquisa. Então, por exemplo, eu preciso pesquisar sobre artrópodes, né? Então você escrevia lá artrópodes, e a bibliotecária, né? Eu lembro que na época ela já era um pouco velha, ela devia ter uns 100 anos, né? Coitada, já não deve mais estar entre nós. Mas na época, né, ela ia lá, né, velhinha lá, procurava os livros, né, e trazia aquela pilha de livro pra gente. Aí tinha aquelas mesas, né, aí não podia tirar cópia, né, não tinha celular pra ficar tirando cópia, né, foto, não podia tirar xerox, né, na época eu falava xerox, não podia tirar cópia do livro, e aí o que a gente tinha que fazer? Tinha que levar um maço daquela folha ao maço. Vocês se lembram da folha ao maço, gente? Tinha que levar lá e transcrever tudo que você precisava para essa folha ao maço. Era terrível, assim, eu me divertia muito, né, eu gostava muito, porque eu passava a tarde inteira lá na biblioteca, mas isso, gente, demandava muito tempo, porque, ok, eu era uma colegial, mas e os pesquisadores, os acadêmicos da época que precisavam disso para escrever artigo, precisavam ler artigos científicos? Era muito difícil. Naquela época você tinha que pegar revista física mesmo, a revista. Então, por exemplo, você tinha que colocar lá na sua pesquisa para a bibliotecária, eu quero sobre doenças cardíacas. Aí ela vinha lá com revistas relacionadas à cardiologia e trazia, e você tinha que ficar pesquisando. Depois vieram os CD-ROMs, né? E aí então vinha nos disquetes, né? E aí você podia pesquisar no computador, melhorou um pouquinho. Mas demorava muito para chegar essas coisas aqui no Brasil. Então, assim, até hoje as coisas demoram para chegar aqui no Brasil, né, gente? Mas na época demorava muito, né, para chegar. Demorava um ano inteiro para chegar um artigo científico aqui no Brasil. Hoje, né, tá online, tá na rede, na hora a gente fica sabendo. Então, com o tempo, depois da década de 90, depois desses disquetes, né, começou-se a popularizar os computadores. Então, as pessoas começavam a ter mais acesso aos computadores. Veio a internet era discada, lembra? Então, tinha toda uma dificuldade tecnológica na época, né? Então, ou seja, era difícil para os pesquisadores escrever um artigo, era muito difícil, não tinha a facilidade que tinha hoje. Demorava muito. Então, a ideia do banco de dados surgiu nessa época, banco de dados ou base de dados, né? De reunir em um único site todas as publicações, para não precisar mais ter que ficar acessando os disquetes ou as revistas físicas. Então, as bases de dados, elas foram criadas com o propósito de reunir em um único site todas as publicações daquela revista que estava inserida, né, que está inserida na base de dados, né? Então são centenas de revistas científicas que são inseridas nessas bases. Então isso poupa muito tempo por parte do pesquisador, né? Então evita esse desperdício, né, de tempo pesquisando, né? Então para os pesquisadores foi excelente. Só que assim, qualquer revista vai estar inserida nas bases de dados? Não, tá? Essas bases de dados, elas têm como característica
justamente ter uma certa seletividade, né, para a revista. Então, assim, ela passa por rigorosos critérios de qualidade mesmo, de número de citações. Então, não é qualquer revista que consegue ser indexada em determinadas bases de dados, tá? Então, quando eu falo que uma revista é indexada, né, você tem que saber em qual base de dados ela é indexada. Nós já vamos falar os tipos, quais são as bases de dados principais, tá? Mas então, uma revista indexada, por exemplo, no PubMed, que no caso é a base de dados do Medline, é uma revista de alta qualidade, né? Hoje a gente tem aí, uma das melhores bases de dados que a gente tem é o PubMed, né? Então, são revistas de alta qualidade, rigorosos critérios de seleção. Bom, então nós temos aqui a principal, eu diria, que é a PubMed, né, que é da Medline. Ela fica hospedada nesse site do NCBI dos Estados Unidos. Então, eu vou deixar depois o link das bases de dados aqui para vocês na descrição. Essa aqui, gente, é a principal, tá? Então, assim, só que aqui a maioria são artigos em inglês, né? Então, um artigo em português você não acha muito bem na PubMed, não. São artigos em inglês. Mesmo porque, gente, inglês não tem jeito, né? Não tem como fugir. Para que uma revista tenha um alto grau, nível de qualidade, que nós já vamos falar mais pra frente, em um outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como mensurar a qualidade das revistas, ela tem que ter publicação em inglês, porque se eu publicar em português, gente, quem que vai poder ler, né? O Brasil, Portugal e alguns países africanos, né? Agora, em inglês, quando a gente publica um artigo em inglês, o mundo inteiro tem acesso, tá? Então, não tem como fugir do inglês, tá, gente? Então, não fuja do artigo só porque ele é em inglês. Os melhores artigos são em inglês, tá? Então, esse aqui é o principal, que é o PubMed, do NCBI. Um outro também muito bom é o Science Direct, tá? Ele é da CAPES. Então, ele a CAPES que hospeda ele, né? Mas esse Science Direct, eu diria que ele é quase tão bom quanto o PubMed. Tem revistas de altíssima qualidade. Então, sempre quando vocês forem pesquisar, eu sugiro que vocês pesquisem tanto no PubMed quanto no Science Direct também, tá? Eu vou fazer em breve outro vídeo mostrando como pesquisar os artigos entrando nessas bases, tá? Esse aqui é o Easy Web of Science, da Thomson Reuters. Ele também é internacional, né? Ele é um dos principais. Aqui a gente consegue, inclusive, verificar qual é o índice JCR, que é o Journal Citation Report. Eu vou falar disso num outro vídeo, que é como mensurar a qualidade da revista. Então, isso aqui é bom para você pesquisar a revista em si, né, para ver se essa revista é de qualidade, para verificar as métricas, né, dessa revista, tá? Não necessariamente para pesquisar o artigo em si, eu não uso muito ele para pesquisa de artigo, tá? Um outro que você vai encontrar mais artigos na língua portuguesa e espanhol é o Cielo, né? Esse Cielo também ele é uma boa base de dados que publica artigos em português, que hospeda, né, revistas que publicam artigos em português. Então também é um ótimo meio para vocês pesquisarem os seus artigos, tá? Temos outros como o Lilacs, da Biblioteca Virtual em Saúde, mas eu particularmente não gosto muito desse, porque assim, sempre quando a gente pesquisa alguma coisa lá, não vem muitos, vem mais resumo, não vem muitos artigos completos, então ele pega muito resumo de congresso, então às vezes ele deixa um pouquinho a desejar. Tá? Tem esse Latin Index, né, que é uma base de dados latino-americana. Então, muitas revistas, elas estão sendo indexadas nessa Latin Index. Depois, quando eu falar também da qualidade, vocês vão voltar a ouvir falar dessa base de dados. Mas assim, eu não uso muito também ela para pesquisa do artigo em si, tá? Mas ela tem sim um mecanismo de busca que você consegue buscar os artigos. Mas eu diria aqui, gente, como experiência própria,
que as melhores bases de dados para vocês pesquisarem os seus artigos, em primeiro lugar, PubMed, que é da Medline, em segundo lugar, o Science Direct e o terceiro lugar, Cielo. Então, não deixem de pesquisar nessas bases de dados para realizar os seus trabalhos acadêmicos. Se vocês gostam de outras bases de dados, comenta aqui, deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar essas experiências, tá bom? Aí, quem sabe, eu posso fazer algum outro vídeo sobre isso. Bom, então, pessoal, base de dados é isso. Então, é um site, em um único site, é reunido todas as revistas. Então, o pesquisador coloca lá as palavras-chave e você consegue achar um monte, centenas ou milhares de revistas em um único site, tá? Então, não só vem a facilidade de reunir artigos num só lugar, como também vem a questão da qualidade, que é muito importante, e fica ligado que esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Eu vejo vocês lá, até a próxima.